E eu acho que o que muda é porque a gente vai crescendo e a gente vai criando, às vezes, complexidade que antes a gente não entendia quando era criança. Ou nunca existiu, mas a gente vai criando complexidade porque a gente não aceita as coisas fáceis que a gente recebe. Porque, por exemplo, nenhum de nós questionou por que os nossos pais nos alimentavam quando a gente era pequeno. A gente fazia por merecer, a gente pagava para ter comida dentro de casa? Não. Mas a gente recebia aquela coisa que era imerecida na questão de eu não fiz nada para estar isso aqui e sempre recebeu. Quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, não, peraí, para eu ter alguma coisa eu tenho que fazer. E aí vai ficando. Então, para eu ser aceito por Deus, eu tenho que seguir uma cartilha de regras aqui, porque senão eu não vou ter essa graça dele, eu não vou ter a bênção dele. E aí você começa a ficar engessado nisso. E aí que eu acho que é um risco que a gente incorre, porque a gente vai por um caminho bem perigoso, onde eu tenho que basicamente fazer algo para merecer o amor de Deus. Quando a Bíblia toda, ela sempre, com todos os flashes e as coisas diretas, ela sempre deixa muito claro que não, o amor dele é incondicional e a graça dele é incondicional. Sim. E assim, quem não compartilha muito dessa ideia, às vezes tem uma justificativa que até a gente tem que pensar e entender um pouquinho. Porque muita gente pega esse conceito, é algo simples e banaliza um pouco esse conceito. Esse é um outro ponto. Então, muito cuidado. A gente não está também dizendo assim, não, é algo ali que a hora que tu quiser tu bate palma que vai vir. Não, mas é algo que não é mérito nosso. Muito cuidado ao banalizar isso, por achar que nós não tivemos que fazer nenhum esforço para tê-lo. Mas alguém teve que fazer esse esforço passou por alguém. Teve um preço. Teve um preço. Essa graça não é barata, ela é bem cara. Exatamente. Exatamente. A frasezinha de clichê, a graça a frase de caminhão, né? Não, a graça onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque essa é famosa também. Vai aparecer a graça aqui na tela. É de graça, mas não é barata, né? Essa eu não conhecia, confesso. Não é uma frase então, de repente vamos não, mas melhor essas frases. é bem por aí, porque a gente acaba não discutindo esse assunto no meio religioso, porque ele é um assunto que parece que tem dois lados, né? Ou tu banaliza, ou tu aceita, sabe? Então ele vai meio que um lado não tem, exato. Isso ou é aquilo. Dificilmente você vê esse assunto discutido com equilíbrio. Lógico, não é uma das nossas pretensões, vamos dizer assim também, porque a gente está em constante crescimento e aprendizado, claro. Por que não? E coitado daquele que acha que não. Mas assim, a gente tem que discutir isso como assuntos que caminham junto com o cristianismo e com a igreja, denominação. Porque a gente não pode jamais separar uma igreja, as suas crenças, as suas doutrinas da graça. Pelo contrário, não tem nem como, não é nem separar a palavra, não tem como nem existir uma base de regras ou uma conduta de comportamento que a gente está tão buscando hoje em dia, né? Ou às vezes trocando de igreja, não, porque essa aqui se adapta melhor ao que eu gosto, ao que eu quero, sem entender que por trás daquilo tem que existir Cristo, tem que existir graça e é a partir dali que a gente vai viver, né? Então, muito cuidado com a banalização, mas assim, cara, a gente tem que discutir isso, a gente tem que entender isso, porque quem sabe a gente está com a nossa geração, a geração passada, a geração que está vindo, a gente está perdendo um tempo precioso, assim, de quem sabe, entre aspas, assim, facilitar o entendimento do que é o cristianismo.